Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí na última questão, tem um circuito, pede para analisar o circuito, tá? Queda de tensão constante, os valores estão dados nos itens e no cabeçalho. Vamos fazer bem sistematicamente, tá? Então olha só, vou levantar a primeira hipótese, D1 não conduz, D2 não conduz. Nessa situação aí, o circuito fica alguma coisa assim, tá? Repare que lei de Kirchhoff das correntes, essa corrente no resistor é igual a essa corrente que descendo aqui, mais essa corrente que descendo aqui. Como as correntes nos dois diodos são zero, a corrente no resistor é zero, a queda de tensão no resistor tem que ser zero, a tensão nos terminais tem que ser igual, tá? Nos dois terminais do resistor. Isso quer dizer que o Vout tem que ser igual ao Vin. Tudo bem? Quando que isso aqui vai ser verdade? Quando as duas afirmações que eu fiz no começo forem verdade, tá? Para isso aqui acontecer, eu preciso que a tensão em cima do diodo 1 seja menor do que o VD1. Para a segunda afirmação, eu preciso que a tensão em cima do diodo 2 seja menor do que o VD1. Quanto que a tensão em cima do diodo 1, mais do lado de cá, menos do lado de cá, segue a convenção do que está escrito aqui no circuito, tá? Quem é a tensão em cima do VD2, do diodo 2, mais do lado de cá, menos do lado de cá. Segue as convenções que estavam estabelecidas, tá? Substitui então quem vai ser o VD1. Vout menos VB1 tem que ser menor do que o VD1. Substitui. Você sabe que o Vout igual ao Vin. Pode substituir ele naquela equação. Você vai encontrar que o Vin tem que ser menor do que VB1 mais VD1. Esse número aqui dá 5,8 na hora que você substituir os valores. No diodo D2, tá? Tem que satisfazer essa condição aqui também. Vamos lá. VD2. No lado positivo eu tenho menos VB2, menos Vout, tem que ser menor do que o VD1. Eu sei que o Vout igual a Vin, substitui na equação, você vai encontrar que o Vin tem que ser maior do que menos VB2 menos VD1. Substitui, isso aqui dá menos 3,8, tá? Repare que eu tenho que satisfazer simultaneamente essas duas condições aqui, tá? Essas duas equações. Isso vai acontecer quando o Vin for maior do que menos 3,8 e for menor do que 5,8. Quando isso aqui acontecer, isso aqui é verdade. Hipótese 2. O D1 conduz, D2 não conduz. Nessa situação, meu circuito está desse jeito aqui. Chave aberta. Repare que eu tenho um conjunto de fontes de tensão setando a tensão de saída. Isso aqui vai ser VD1 mais VB1. Substitui os valores 5,8. Repare que a tensão aqui é constante nesse caso, tá? Quando que isso acontece? Quando as duas afirmações que eu fiz ali em cima são verdades, tá? Se o D1 conduz, repare que a corrente que passa aqui tem que ser positiva, tá? Corrente no dispositivo, corrente no D1. Repare que essa corrente aqui no D2 é igual a zero se eu supus que ele não conduz. Então, essa corrente no D1 vai ser igual a corrente no resistor nesse sentido aqui, tá? Então, eu preciso que ID1 maior do que zero, o ID1 igual ao IR, vai ficar Vin menos Vout sobre R, tem que ser maior que zero, tá? Isso aqui vai ficar Vin tem que ser maior do que o Vout, e o Vout nesse caso aqui, 5,8 volts. Tudo bem?
eu preciso que essa segunda condição também seja verdadeira, tá? Essa segunda afirmação seja verdadeira. Então, VD2 tem que ser menor do que o VD1. Tudo bem? Quem é o VD2? Essa tensão aqui. Leia o circuito. Fica atento lá na polaridade do diodo 2, tá? Então, vamos lá. Nessa situação eu tenho menos VB2, é o que está no lado positivo, menos Vout, tem que ser menor do que VD1, tá? Substitui os números. Eu tenho todos os números para substituir aqui. Eu vou ter a seguinte condição. Menos 3, menos 5,8 tem que ser menor do que 0,8. Repare que do lado esquerdo tem um número negativo, do lado direito tem um número positivo, isso é sempre verdade, tá? Então, quando que isso aqui será verdade? Quando o Vin for maior do que 5,8, porque a segunda condição é sempre verdade, a segunda afirmação é sempre verdade, tá? Continuando, hipótese 3, tá? Eu vou supor que o D1 não conduz, e eu vou supor que o D2 conduz. Tudo bem? Nessa situação, eu estou com a seguinte configuração. Repare que eu tenho duas fontes de tensão setando a tensão de saída. Isso daqui vai ser menos VB2, menos VD1, substituem os números, menos 3,8 volts. Tá? Quando que isso é verdade? Quando as duas afirmações lá do começo forem verdade. Se o D1 não conduz, eu preciso que a tensão VD1 seja menor do que o VD1. Nessa situação aqui, eu tenho VD1 igual a Vout menos VB1. Isso aqui tem que ser menor do que o VD1. Substitui os valores, você vai ficar com menos 3,8, menos 5, menor que 0,8. Repare que eu tenho número negativo do lado esquerdo, número positivo do lado direito. Isso aqui é sempre verdade. Tá? Só que eu preciso que a segunda afirmação também seja verdadeira. Tá? Então, eu preciso que a corrente no resistor 2, no diodo 2, seja positiva. Tá? Repare que essa corrente mais essa corrente, ID2, mais essa corrente aqui que é zero, tem que somar zero. Tá? Lei de Kirchhoff das correntes. Soma das correntes estão entrando, tem que dar zero. Tá? Essa daqui eu sei que é zero. Essa daqui vai ser menos a corrente naquele resistor ali. Tudo bem? Então, vou ficar com a seguinte situação. Vout menos Vin sobre R tem que ser maior que zero. Tá? Substitui. Posso multiplicar os dois lados por R. Substituir nas equações. Eu vou ficar aqui. Vin tem que ser menor do que o Vout. E nesse caso aqui, o meu Vout é menos 3,8 volts. Tá? Então, repare, quando isso vai ser verdade? Quando o Vin for menor do que 3,8 volts. Tá? Se você perceber bem aqui a coisa, olha só o que aconteceu com os três subdomínios. Tá? Para a hipótese 1, vai ser verdade, essa hipótese era verdadeira, quando o Vin for entre menos 3,8 e 5,8 volts. Tá? A hipótese 2 vai ser verdadeira quando? Quando o Vin for maior do que 5,8 volts. E a hipótese 3 vai ser verdadeira quando o Vin for menor do que 3,8 volts. Tá? Então, perceba, esses três conjuntos de hipóteses aqui, eles já explicam o que acontece para qualquer entrada Vin. Tá?
se você percebeu isso daqui, e na letra B você já disse, por que que não vai... os dois diodos não podem conduzir simultaneamente? Porque as outras três hipóteses, elas já explicam totalmente o comportamento do circuito. Quem respondeu assim, vai receber o ponto da questão, tá? Mas guarda essa informação. Então, como é que fica o esboço do gráfico aqui? Vin, Vout, tá? Nessa primeira situação aqui, Vout igual a Vin. Nesse domínio, nesse primeiro pequeno pedaço do domínio, tá? Vout igual a Vin, uma reta, passando pela origem, a inclinação aqui é 1, entre 5,8 e menos 3,8, tá? Acima de 5,8, a tensão aqui Vout que a gente calculou foi 5,8, tá? Então, repare que é uma reta constante, a saída aqui é 5,8. E para a terceira situação, o Vout que a gente calculou é menos 3,8, é uma reta, é constante, e a saída aqui é menos 3,8. Então, esse é o esboço. Na hora da correção, não basta me dar o gráfico corretamente, eu quero saber como que você chegou no gráfico, e eu quero que fique bem esboçado esse gráfico aqui, tá? Então, você precisa me dizer as inclinações das retas, onde que muda de regime, tá? Esse menos 3,8 aqui, onde que muda de regime de um lado para o outro se mudar de regime, tá? Então, a letra B, a primeira explicação foi essa que eu comentei aqui, tá? Como esses três conjuntos de hipóteses já explicam totalmente o comportamento do circuito, a hipótese de os dois diodos conduzirem vai ser falso, automaticamente, tá? Mas vamos imaginar que você não percebeu isso aí imediatamente. Então, você podia vir aqui, sem nenhum problema, e calcular a hipótese 4, tá? O D1 conduz e o D2 conduz. Nessa situação aí, o circuito está desse jeito aqui, ó. Presta bem atenção. Mais menos VD1 mais menos VB1. E no outro cara aqui, mais menos VD1 mais menos VB2. E eu tenho Vout. Muito cuidado na hora de ficar analisando correntes aqui nesse circuito, tá? Porque quando você só tem fontes de tensão, as fontes de tensão não trazem nenhuma informação sobre a corrente que está passando por elas, tá? Você precisa calcular o resto do circuito. Quando você tem fontes de tensão, melhor você escrever a lei de Kirchhoff das tensões, procurar um ramo aqui, e escrever alguma equação e ver o que está acontecendo, tá? Então, repare, eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão, tem que somar zero. Comecei na referência e terminei na referência, tá? Então, nesse caso eu vou ficar com VB1 mais VD1 mais VD1 mais VB2 igual a zero. Tudo bem? Seguindo esse caminho aí, tá? E aí repare que o que eu precisaria que acontecesse, eu posso escrever uma equação aqui para esses caras, tá? Eu precisaria que, para isso aqui ser verdadeiro, que o VB1 fosse igual a menos 2VD1 menos VB2, tá? Se eu substituir os números, eu vou perceber que do lado de cá tem que dar um número negativo e do lado de cá eu tenho um número positivo. Isso nunca vai poder ser verdade, tá? Qualquer arranjo que você for verificando nessa equação aqui, tá? Você vai ver que com os valores dados na questão, essa equação aqui nunca será verdade, tá? Nunca será verdade. Logo, isso aqui não pode acontecer. Essa situação aqui não pode acontecer. Os dois caras conduzindo ao mesmo tempo. Tudo bem?